Recentemente, encontramos uma onda de adaptações de diversas obras para o cinema. Entre os anúncios temos os animes de Cavaleiro do Zodíaco, One Piece, My Hero Academia, One Punch Man, Parasite. Entre os games temos Twisted Metal, Gears of War, Fallout, Borderlands. Entre os livros temos Percy Jackson e os Olimpianos, Eragon, A Escola do Bem e do Mal, A Filha do Guardião do Fogo, A Guerra da Papoula, A Sociedade de Atlas. E entre os quadrinhos temos as possíveis adaptações de Mouse, Day Tripper, Incal e Saga, só para citar alguns. Mas todas as vezes que pensamos em adaptações, lembramos de desastres como Dragon Ball Evolution, Death Note, A Bússola de Ouro, Fallen, Resident Evil, Super Mario Bros., Street Fighter A Batalha Final, Double Dragon, House of Dead, Alone in the Dark, Doom, A Porta do Inferno. Acho que chega, melhor parar porque parece que só tem coisa ruim. Sendo assim, já entenderam sobre o que será o nosso tema do vídeo. Então me siga para conhecer um pouco mais e vamos tentar responder a algumas perguntas juntos, após a vinheta. Sejam todos bem-vindos, eu sou o Elv, seu apresentador e guia no difícil mundo das adaptações. No vídeo de hoje vamos discutir sobre um assunto que sempre gera muita polêmica, as adaptações de obras para o cinema. Antes de mais nada, já peço que se inscrevam, agradeço aos novos inscritos que estão apoiando o nosso trabalho, sigam também o nosso parceiro a WebTV Mato Grosso News, que sempre tem um conteúdo legal para vocês. E vamos para a questão principal, que é: por que a maioria das vezes as adaptações são mal sucedidas e decepcionam os fãs? A adaptação de um livro, game ou quadrinho para o cinema é uma tarefa delicada e que exige uma combinação de fidelidade à fonte original e inovação criativa. Por outro lado, é importante que a adaptação respeite a história, os personagens e o mundo criado na obra original, de modo a manter a essência e a narrativa, e não desapontar os fãs. É claro também que é necessário que a adaptação seja criativa o suficiente para se destacar como uma obra independente, com sua própria identidade e linguagem cinematográfica. Um exemplo de adaptação que soube encontrar o equilíbrio entre fidelidade e inovação é O Grande Gatsby, de 2013, dirigido por Baz Luhrmann, e baseado no livro de mesmo nome do autor F. Scott Fitzgerald. O filme manteve a essência da história, dos personagens e do cenário da década de 20, mas adicionou elementos visuais, musicais e narrativos que são distintamente cinematográficos, como a utilização de música pop, a inclusão de sequências de festas extravagantes em 3D. O resultado é um filme fiel à obra original, mas que também destaca-se como uma obra de arte independente. Por outro lado, há adaptações que se afastam demais da fonte original, perdendo a essência das histórias e dos personagens. Mas o que é uma adaptação para cinema? E por que é tão comum nos dias de hoje? Qualquer mídia que faça um sucesso costuma chamar a atenção dos executivos do cinema. Uma adaptação consiste em reformular uma história já contada em outra mídia de comunicação. E em virtude da quantidade de obras que já têm uma base de fãs consolidada, é mais garantido tentar adaptar do que criar do zero. Por que as adaptações falham? Existem diferenças entre as mídias, literatura, quadrinhos, videogame, e a necessidade de mudança no roteiro para se adequar ao formato do cinema se faz extremamente necessária e podem tornar a transição muito desafiadora. Cada tipo de mídia tem suas próprias características e limitações, e o que funciona bem em uma delas pode não funcionar bem na outra. Por exemplo, a literatura oferece ao leitor a possibilidade de uma narrativa mais introspectiva e detalhada, enquanto o cinema é uma mídia visual que tende a se concentrar mais na ação e na experiência sensorial. Por exemplo, se uma passagem de um livro fala: o personagem entra em um grande salão com cortinas vermelhas, logo, cada leitor, digamos, tem sua versão do ambiente em sua mente. O que é um grande salão para um pode não ser um grande salão para outro, e cortinas vermelhas podem ser de vários tipos. Isso significa que muitos elementos de um livro podem não ser tão bem sucedidos em um filme, especialmente se o público esperar que a narrativa seja mais dinâmica. Quando se trata de quadrinhos, há também desafios únicos.
A linguagem dos quadrinhos é muito diferente da linguagem cinematográfica, o que significa que algumas técnicas visuais usadas nos quadrinhos podem não se traduzir bem na tela. Além disso, há muitos personagens de quadrinhos que são tão complexos e multifacetados que podem ser difícil transmitir toda a sua personalidade e história em um único filme, lembrando-se que, em alguns casos, certos quadrinhos já existem anos contando uma história, e condensar tudo isso em um único filme é extremamente difícil. Já nos videogames, por sua vez, tem suas dificuldades que são, geralmente, apresentam uma história mais fragmentada, com o jogador tomando decisões e influenciando o curso da narrativa. Isso significa que as adaptações de videogame podem ter dificuldade em retratar a narrativa coesa e convincente, já que precisam se adaptar a um formato linear e que funciona para o cinema. Mesmo que em alguns casos isso seja possível, existe ainda imersão. Afinal, nos games, você é o personagem. Você pensa por ele. Você evita que certas coisas ocorram para manter a integridade dele. Afinal, é você que está naquele lugar. E essa sensação é quase impossível de ser transposta para um filme. Outro fator que contribui para o fracasso das adaptações é a necessidade de se mudar o roteiro para adequar ao formato do cinema. Muitas vezes uma história precisa ser condensada ou adaptada para se encaixar no formato de 2 horas de filme, o que pode significar que alguns elementos importantes da história são deixados de lado. Isso pode ser especialmente problemático para os fãs da fonte original, que esperam uma adaptação fiel à história original. No entanto, é importante lembrar que nem todas as mudanças no roteiro são necessariamente ruins. Algumas adaptações bem-sucedidas mudam a história original de maneiras significativas, mas ainda assim conseguem capturar a essência da fonte original e criar um filme emocionalmente satisfatório. Em resumo, as diferenças entre as mídias, juntamente com as necessidades de se fazer uma mudança no roteiro para se adequar ao formato do cinema, podem tornar a adaptação uma tarefa difícil. No entanto, quando as adaptações são bem-sucedidas, elas podem ser incrivelmente emocionantes e satisfatórias para os fãs de todas as mídias. A escolha do diretor, dos roteiristas e do elenco é crucial para o sucesso de uma adaptação para o cinema. Cada um desses elementos desempenha um papel importante na tradução da história e na garantia de que a visão do diretor esteja alinhada com a essência da fonte original. Começando com o diretor, é importante escolher alguém que possua uma compreensão profunda da história e do universo que ela se passa. O diretor deve ser capaz de capturar a atmosfera e a estética da fonte original e, ao mesmo tempo, trazer sua própria visão criativa para o projeto. O diretor experiente também será capaz de gerenciar o processo criativo de forma eficaz, trabalhando com a equipe de roteiristas, elenco e equipe de produção para garantir uma visão geral do filme que ela seja clara e coerente. O roteirista é outra parte fundamental do processo de adaptação e deve ter um conhecimento profundo da história e dos personagens da fonte original. Eles devem ser capazes de condensar uma história em um formato de roteiro, mantendo a essência dela e dos personagens e adaptando a narrativa de forma mais adequada para o cinema. Um roteirista experiente também será capaz de identificar quais elementos da história precisam ser modificados ou omitidos para tornar a adaptação mais adequada ao formato de filme. O elenco também é extremamente importante, pois é através dos atores que os personagens ganham vida na tela. Os atores devem ser capazes de se conectar com os personagens e transmitir suas personalidades e emoções de maneira autêntica. A escolha do elenco também pode ajudar a atrair o público mais amplo, especialmente se incluir atores famosos que têm uma base de fãs leal. Existe ainda um outro grande problema, que é a fidelidade extrema ou a falta de fidelidade ao material original. Uma adaptação costuma ser feita primeiramente porque os envolvidos querem dinheiro. Sim, dinheiro. Não pense que diretores, produtores ou quem quer que seja por trás de uma adaptação está pensando somente os fãs dessa obra merecem uma adaptação para o cinema. Na verdade, estão pensando inicialmente, essa obra vendeu bem e tem muitos fãs, vou fazer um filme porque vai garantir dinheiro. É nesse ponto que nascem 2 tipos de fãs. Os fanáticos, que vão criticar tudo que for feito por melhor que seja, e os apáticos, que não estão nem aí, afinal é só mais um filme. Dessa forma, os envolvidos têm que encontrar um equilíbrio no projeto. Meio que já tem a garantia dos fanáticos que vão assistir qualquer coisa baseada em sua querida obra,
só precisam saber entregar um conteúdo que eles gostam, e o mesmo conteúdo tem ainda que ganhar o coração dos apáticos, para que se interessem em consumir uma obra mesmo sem conhecer o produto original. Se caso não souber encontrar esse meio termo, teremos um fracasso em vista, como foi com as duas adaptações do game Final Fantasy. A série de jogos Final Fantasy é uma das franquias de RPG mais populares do mundo, tendo vendido mais de 144 milhões de cópias. A série começou em 1987 com o lançamento do primeiro jogo, Final Fantasy, para o console NES. Cada jogo da série Final Fantasy tem sua própria história, personagens e mundo. Embora haja temas recorrentes como a luta entre o bem e o mal, a jornada do herói, o poder da amizade e do amor, a exploração de temas filosóficos. No geral, a série Final Fantasy é conhecida por suas histórias emocionantes, personagens memoráveis e jogabilidade desafiadora, mantendo-se como uma das franquias mais amadas e respeitadas do mundo dos jogos, contendo um total de 15 jogos até o momento que estou comentando esse vídeo. Sendo assim, se você for um diretor ou produtor de cinema com o pensamento em gerar mais dinheiro em cima desse game, pode escolher entre 15 histórias diferentes para adaptar. Afinal, tem fãs garantidos que irão assistir? É claro! Parece um pensamento fácil para garantir sucesso, mas não foi isso que aconteceu. Pois em 2001 foi lançado Final Fantasy The Spirit Within, um filme de animação 3D de ficção. A história se passa em 2065, quando a Terra foi devastada por uma invasão alienígena conhecida como Phantoms, e uma cientista que estuda a energia vital da Terra acredita que pode encontrar uma maneira de destruir os Phantoms, ou seja, usar uma história completamente diferente das 15, não tendo nada, e friso bem, nada de nenhum dos games já lançados. Apesar de ser um bom filme para a época, desagradou os fãs e não foi suficientemente bom para acolher os apáticos. Resultado, foi um fracasso. Já em 2005, tentaram de novo, e foi lançado o filme Final Fantasy VII Adventure Children. Dessa vez, escolheram adaptar o jogo 7, sendo assim você deve pensar, então eles acertaram? A resposta infelizmente é não, pois erroneamente escolheram fazer um filme tão intimista e tão focado nele mesmo que parecia um recorte dentro do game, ou seja, não tinha um início bem explicado, não apresentava nem contava quase nada da história dos personagens, ou sobre o mundo em que eles estão inseridos. Para quem jogou o game, até que isso não teve muito problema, mas o filme foi tão direcionado para fãs, e olha que nem foi qualquer fã, e sim os fãs específicos do jogo 7 e que zeraram o game. A história ficou picotada e deixou as pessoas que não conheciam nada totalmente perdidas. Afinal, o filme apresenta os Soldiers, mas não fala quem são, de onde vêm, por que têm seus poderes, por que estão lutando, fala da organização Shinra, mas não explica por que ela é considerada má. Esses e outros pontos são apresentados aos espectadores que nem sequer conhecem de videogame. Assim, fora os poucos fãs da obra, é claro que novamente foi um fracasso. Mas então significa que não existem boas adaptações? Bem, isso não é verdade. Assim como o Grande Gatsby, tivemos a excelente Alita Anjo de Combate, com suas cenas plasticamente lindas, uma boa adaptação do roteiro, cortando o que não faria falta e enaltecendo o que realmente é essencial para a adaptação. Coisa similar ao anime Chainsaw Man, que tem cenas muito mais desenvolvidas, uma vez que uma página às vezes viram 10 minutos de uma cena memorável, sem ser somente para ganhar tempo de tela. Tivemos outras várias boas adaptações que não são extremamente fiéis, mas souberam honrar a obra original, como foi o exemplo de Detetive Pikachu ou Sonic 1 e 2, que chegou até a ser refeito por pressão dos fãs antes de sua estreia. Mas isso vou contar melhor num próximo vídeo. É importante lembrar que cada adaptação é única e tem suas próprias necessidades específicas em termos de diretor, roteirista e elenco. Por exemplo, uma adaptação de um livro com muitos personagens pode precisar de um roteirista experiente em estruturar narrativas complexas, enquanto uma adaptação de um videogame com um mundo vasto e detalhado pode precisar de um diretor experiente em criar mundos de fantasia no cinema. Em resumo, escolha cuidadosa do diretor, roteiristas e elenco é essencial para o sucesso de uma adaptação. Cada um desses elementos trabalha em conjunto para capturar a essência da fonte original e criar uma experiência cinematográfica que seja fiel à história e aos personagens. Quando esses elementos são escolhidos com sabedoria, eles podem transformar uma boa adaptação em um filme memorável e amado pelos fãs de todas as mídias. Quanto à pressão dos fãs,
é um dos desafios mais difíceis para os cineastas enfrentarem e adaptarem uma obra para o cinema. Os fãs geralmente têm altas expectativas e uma visão clara de como a história deve ser apresentada na tela, o que pode ser difícil de agradar a todos. Mesmo pequenas mudanças nas adaptações podem resultar críticas ferozes e boicotes por parte dos fãs. E vocês, o que acham das adaptações para o cinema? Não esqueçam de deixar um like e nos seguir aqui e nas redes sociais. Deixem também suas opiniões nos comentários. Eu sou o Elf e até a próxima!